Nós vamos falar sobre Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. É sobre esse assunto que nós vamos estudar aqui hoje, baseado em 2 Crônicas 32, de 1 a 8. Inicialmente, nós vamos ler o primeiro versículo, que assim diz: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, nos ajuda a estudar, Pai, a tua palavra nesta noite e vem nos ensinar. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis aceitar, meus irmãos? Então, Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Se você ainda não leu essa história, nós vamos hoje ler e vamos estudar esta história, certo? Ezequias foi o 13º rei de Judá. Reinou por 29 anos. Foi um dos reis mais importantes de Judá. Ficou conhecido por sua devoção a Deus. Era um homem piedoso. Realizou grandes reformas religiosas, erradicou a idolatria do reino e resistiu poderosamente o exército assírio. Ele era filho de Acaz, o rei Acaz, que foi, diga-se de passagem, um dos piores reis de Judá. Foi um desastre. Veja só, vamos falar um pouquinho de Acaz antes de entrarmos na nossa história. Hoje à noite nós vamos falar sobre o filho dele, sobre Ezequias. Mas vamos falar aqui um pouquinho para vocês entenderem o contexto e vamos falar um pouco sobre o pai dele, Acaz. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, no pecado, na idolatria, fez imagens fundidas, né? Imagens de escultura para a adoração, para o rei adorar, se desviar dos caminhos do Senhor e ofender a Deus e provocar a ira de Deus, sacrificou e queimou incenso nos altos, que era proibido. Então, todos os altos, todos os outeiros, montes, ele colocava lá um altar para sacrificar, para, sei lá, adorar demônios, e era proibido pela palavra de Deus. E mesmo assim ele fez isso, levando o povo aí para estes lugares. O único lugar autorizado para o culto era Jerusalém. Ele, além disso, queimou incenso no Vale do Filho de Inom. O Vale do Filho de Inom, irmãos, era uma localidade onde se sacrificava crianças, bebês, a demônios. E acredite, ele teve essa coragem. Ele queimou seus filhos a demônios. Você vai encontrar isso no capítulo 28 de 2 Crônicas, no versículo 3. Ele queimou a seus filhos, seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Agora, é claro que os pecados têm consequências. Quais foram as consequências desses pecados de Acaz, deste rei ímpio que provocou sobremaneira a ira de Deus? Primeiro, ele foi entregue aos sírios. O Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Então, Síria, capital Damasco, veio lá para o sul, para Jerusalém, e levou o povo de Jerusalém cativo, uma multidão para Damasco, lá em cima. Além do mais, ele foi entregue nas mãos dos reis de Israel. Israel ficava no norte. E
Judá ficava no sul. Então, foi entregue nas mãos dos reis de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Um filho e dois oficiais importantes foram mortos por Zicri. Zicri era um homem valente lá de Efraim e matou seu filho chamado Mazéias. E dois oficiais importantes, um era o segundo no rei, um era Arzicão e o outro Elcana, foram mortos. Veja aí as consequências do pecado deste homem. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200 mil. Então, 200 mil de Judá foram presos, levados para Israel. É uma coisa terrível. E aí, se não bastasse, outro inimigo que ficava assim, do lado, Edom, os edomitas, o derrotaram de forma terrível, prendendo os que moravam lá na Judéia, os moradores de Judá. Os filisteus, agora vem os filisteus, que ficam do outro lado. Ó, no norte, no sul, no leste, no oeste, inimigo de todo lado. Deus levantando para punir este homem. Os filisteus se apossaram das cidades do sul e tomaram conta e habitaram nelas. O Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz. Pediu ajuda, Acaz pediu ajuda agora à Síria. Síria é uma coisa, a Síria é outra. A Síria era um império, mas o rei da Síria falou assim, ó dedinho, além do mais, vai ter que me dar todo o ouro e toda a prata. E não ajudou, piorou a situação. Então, viram aí o filho, o pai, como é que foi? Vamos voltar agora para o filho? Estamos falando sobre quem mesmo? Ezequias. Ezequias começou, meus irmãos, a reinar 25 anos. Ele começou a reinar com 25 anos. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que quando fizera Davi, seu pai. Veja, Davi, que era um antepassado dele, era chamado de pai. E ele fez tudo segundo Davi. Então, veja só, o pai era um ser abjeto, maligno, idólatra, perverso, assassinou os próprios filhos, sacrificou a demônios. E aí vem um filho dele, um dos filhos dele, se torna rei e se torna um bom rei. Um homem crente. Dá para entender um negócio desse? Me diz aí, dá para entender um negócio desse? Como é que diz o ditado popular? Filho de peixe, mas não nesse caso aqui. Ele rompeu esses pecados. Ele deixou os pecados do pai. Ele se tornou um homem crente. Ele foi um homem fiel. Além do mais, ele abriu as portas da casa de Deus. Estava fechada, porque o pai dele tinha fechado. E colocado todo tipo de abominação lá dentro. Outra coisa que ele fez, trouxe os sacerdotes e os levitas. Porque não tinha mais culto, não precisava de sacerdote nem levita. E eles se espalharam. Ele foi atrás, trouxe todos eles. Vamos abrir a casa de Deus, vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Outra coisa que ele fez uma aliança com o Senhor. Segundo Crônicas 29:10. Veja aí comigo. Segundo Crônicas 29:10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele sabia que Deus estava irado por causa dos feitos malignos do seu pai. Então, naquela ocasião, ele se humilhou. Certamente, né? Porque o texto não fala, mas eu diria até com certeza
que ele confessou o pecado, né, do seu povo, pediu clemência e fez uma aliança com o Senhor. E outra coisa que ele fez, sabe o que foi? Ele ordenou os levitas que purificassem o templo. O templo estava uma nojeira, como se fala. Uma sujeira só. Cheio de ídolos abomináveis, ídolos, imagens perniciosas, malignas, dentro do templo da casa de Deus, e ele simplesmente chamou os levitas, vamos fazer uma purificação no templo. Acompanhe comigo lá no versículo 16, segundo Crônicas 29, 16. Eu vou ler para você ver. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Toda a sujeira, todos os ídolos, todas as coisas nojentas foi tirada de dentro da casa de Deus. Eu estou falando, irmãos, casa de Deus. O homem fez uma purificação. Além do mais, ele restabeleceu o culto de Deus. Há muito tempo que não tinha culto. O povo estava adorando os ídolos. Não tinha culto para o Senhor. E outro feito dele, celebrou a festa mais importante dos israelitas, dos judeus, a Páscoa, que está no capítulo 30. Ele celebrou a Páscoa do Senhor, a festa mais importante da nação. Ezequias, além disso, regulou as contribuições para os sacerdotes e levitas. Sim, os sacerdotes que estavam espalhados, ele foi buscar, vamos todo mundo trabalhar, vamos para o templo, vamos abrir a casa de Deus e vamos lutar. E ele foi lá e regulou as contribuições para o sustento da casa, da obra do Senhor. Os sacerdotes precisavam receber, precisavam ganhar para poder sustentar a família. Portanto, vimos aí a espiritualidade desse homem. Não só rompeu com o ciclo da impiedade da família, mas restabeleceu o culto ao Senhor. Sendo assim, Ezequias estava preparado para enfrentar qualquer inimigo, não com as próprias forças, mas no poder de Deus. Você está preparado para enfrentar os inimigos no poder de Deus ou está despreparado? Então, a pergunta é, como é que se prepara? Como Ezequias se preparou? Buscando o Senhor, adorando o Senhor. Tem gente que não adora mais o Senhor. Tem gente que não ora mais o Senhor. Tem gente que dificilmente vem na casa do Senhor. Tem gente que não tem compromisso com a obra do Senhor. Em outras palavras, está despreparado para enfrentar o inimigo. Mas Ezequias estava preparado. E outra coisa, qualquer inimigo, o mais poderoso você possa imaginar. Afinal de contas, Senaqueribe era infinitamente mais poderoso do que Ezequias. E ele estava preparado. E é o que a gente vai ver agora. Tá certo? Vamos ver agora? Então, em primeiro lugar, a ameaça de Senaqueribe. Por gentileza, volte para o texto aí. Versículo 1, todo mundo na Bíblia aí. Todo mundo abre a Bíblia aí mais uma vez, por favor. Qual é o capítulo que eu esqueci? 32 de segundo Crônicas, não é isso? Segundo Crônicas 32. Vejamos o primeiro versículo. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá. Judá é o estado, é a nação. Judá entrou, Senaqueribe com o seu exército entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. As cidades, meus irmãos, eram amuralhadas. E
Ezequias colocou o seu exército ao redor das cidades, especialmente Jerusalém, porque ele queria o quê? Invadir as cidades. Queria levar a riqueza da cidade. Queria levar o povo cativo. Queria matar o rei. Veja só, Ezequias, meus irmãos, era um homem fiel a Deus. Ele não era um apóstata, nem idólatra, nem uma pessoa má. Pelo contrário, era uma pessoa fiel ao Senhor e um homem determinado. Veio o rei da Assíria, e invadiu Judá. Sitiou as cidades, todas as cidades muradas, mas não conseguiu levar nada. E nós vamos ver isso aí. O inimigo é assim, traiçoeiro, sagaz, maligno, perverso. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, procurando a quem possa, alguém para devorar. Sabia que o diabo está tentando devorar a sua vida? Sabia não? Pois é isso mesmo. Está tentando devorar a minha vida, a sua vida. Ele só não consegue porque nós temos alguém maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E esse alguém é Jesus Cristo. E esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém está do teu lado, está na tua família, está contigo, como estava aqui com Ezequias. Então, o rei da Síria queria apoderar-se das cidades de Judá, principalmente de Jerusalém. Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Segundo lugar, a precaução de Ezequias. Como Ezequias se defendeu? Volte, por favor, para a Bíblia, versículo 2 em diante. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os assírios, os reis da Assíria, e achariam tantas águas? Veja só, qual foi a providência de Ezequias? Como foi que Ezequias se defendeu contra o rei da Assíria? A primeira providência aqui, tapar as fontes das águas. Porque o exército do rei da Síria chegou e se acampou. Eu acredito que ele deve ter feito isso antes de chegar, no período das ameaças em que ele estava vindo. Ezequias imediatamente tapou os canais de águas, as fontes das águas. Você sabe que naquela época e naquela região tem muitas cacimbas. Sabem o que é cacimba, né? Aquele local, aquele poço onde jorra água debaixo da terra. Então tinha muitas cacimbas, porque a região era e é até hoje semiárida. É como o nosso Nordeste aqui, como a nossa região semiárida. Então, tinha muita falta de água. Aqui na nossa, especialmente no nosso município, onde você for um poço, está água. Tem muita água debaixo do solo. Então, lá naquela região, embora fosse muito seca, tinha muita água debaixo do solo. Então, eles abriam cacimbas. Aqui a gente chama de poço. E então, o Ezequias disse assim: vamos tapar os poços. Vamos fechar ou tapar as fontes das águas para que o inimigo corra de sede. Eles não podem vir ficar nos sitiar, ficar aqui bebendo água e comendo à vontade. Eles têm que morrer de sede. Veja, nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Espiritualmente também nós precisamos fazer isso. Não alimente o inimigo, não. Não dê água ao inimigo, não.
O que é alimentar o inimigo? É viver na prática do pecado. É viver uma vida completamente fora da vontade de Deus. A gente precisa tapar os poços. A gente precisa fechar todas as fontes das águas para que o inimigo não prevaleça, para que o inimigo morra de sede, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa contra o inimigo, para que Deus nos dê a sua graça e nos guarde e nos livre de todo mal. Vamos parar vamos tapar as fontes, ou a fonte do pecado, a fonte do materialismo. Vamos nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar e nos preparar para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, ele restaurou os muros quebrados. Por favor, no versículo 5 diz assim, versículo 5. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Até aí. Veja, o que foi que ele fez aí? Primeiro, cobrou o ânimo. O que é cobrar ânimo? Cobrar ânimo é sair do marasmo. Já viu? Tem gente, aquela tipo de gente que vive num eterno marasmo. Uma apatia terrível. Não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue fazer as coisas espirituais por causa da apatia, da indiferença espiritual, do marasmo, da indiferença. Vamos cobrar ânimo, meus irmãos. Vamos acordar para Deus. Vamos acordar para as coisas espirituais. O mundo passa. Ficar só pensando em coisas materiais, só em dinheiro, só em bens, só as coisas desta vida, meus queridos, é enfraquecer sua fé. Precisamos sair desse marasmo. Vamos cobrar ânimo. Aí ele restaura os muros. O muro está quebrado. O muro da cidade estava quebrado. Ele vai lá e restaura o muro. Depois que ele conserta o muro quebrado, ele ergue torres. Se não fosse isso, sabe o que iria acontecer? O inimigo iria invadir a cidade, porque o muro estava quebrado, mas ele vai e conserta o muro. Então, vamos fazer isso também na nossa vida, meus queridos. Qual é a aplicação que nós podemos fazer? É tapar as brechas. Tapar as brechas é consertar a nossa vida espiritual diante do Senhor. Melhorar a cada dia. Porque a tendência nossa é esfriar, é a indiferença, é a apatia. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem não tapar as brechas poderá ser vítima do ataque do inimigo, como Ezequias. Se Ezequias não tivesse tapado as muralhas lá, o inimigo ia entrar na cidade. Além disso, Ezequias ergueu torres sobre os muros. O que são as torres? As torres são aquelas... A torre mesmo fica nos 4 cantos da muralha para colocar o soldado, e o soldado fica vigiando. Então, vigia. O que é a vigia? O crente, qual é a aplicação espiritual? É viver uma vida de vigilância espiritual. Não tem aquele, no meio do nosso meio, que a gente diz assim, vigia crente. Viver uma vida de vigilância, uma vida de oração. Vamos, então, erguer os muros e colocar as torres de vigia. Vamos vigiar para vivermos uma vida vitoriosa contra o pecado, contra o mundo, contra a carne. Além disso, Ezequias ergueu torres sobre os muros, que é justamente que significa orar como fala. Quarto lugar, vamos quase concluir. Quarto lugar, levantou outro muro. O finalzinho do versículo 5 diz assim, levantou também o outro muro por fora, fortificou Milo na cidade de Davi. Então o homem fez com que a cidade ficasse uma grande fortaleza.
proteção para o seu povo. Um muro só não é suficiente. Se você tem um muro na sua vida, uma proteção não é suficiente. Levante outro muro, como Ezequias fez. Isso chama-se precaução. Levante muros de oração na sua vida. Levante muro de comunhão com Deus. Proteja a sua vida e a sua família, espiritualmente falando. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas materiais, que a gente se preocupa tanto com os bens, com a casa, com o trabalho, sabe? A gente quer dar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, e não há nada de errado quanto a isso. O problema é quando a gente deixa a nossa família desguarnecida, desprotegida espiritualmente falando. A gente não investe na oração, no culto doméstico, na vida espiritual dos filhos, da família, como deveríamos, como o Senhor nos manda. Porque nós estamos muito preocupados com as coisas desta vida. Então, levante o muro da comunhão com Deus, proteja a sua vida e sua família contra os ataques do inimigo. Vivemos, meus irmãos, numa época de ameaças, muitas ameaças de guerra. Sim, este século, século XXI, a gente vê pelas mídias, pelos canais de comunicação, as ameaças de guerra, as nações estão se armando até os dentes. Elas estão fabricando canhões e mísseis antiaéreos para se protegerem. Lembra de Israel? Israel hoje, atualmente, o Estado de Israel. Se não fossem esses mísseis antiaéreos, Israel não existiria mais. É porque as nações ao seu redor são inimigas de Israel. E eles atacam de forma fria, violenta, truculenta, maligna aquela nação. E eles se defendem com mísseis antiaéreos. Fica parecendo até aquele joguinho lá de celular, uma coisa espetacular, mas aquilo é tudo verdade, eles se defendendo com mísseis antiaéreos. Quando vem uma bomba, quando vem um canhão, quando vem um ataque, eles se defendem com míssil antiaéreo. Quinto lugar, Ezequiel fez armas e escudos. Por favor, volte lá para o texto, versículo 5, diz assim, finalzinho. E fez armas e escudos em abundância. Sem armas e escudos, um exército não subsistirá. Ele precisava fazer armas, precisava fazer escudo para o seu exército. Preste atenção, se você não estiver armado espiritualmente, você vai falir, vai ser derrotado. Precisamos de armas espirituais. E quais são as armas espirituais do crente? Está lá em Efésios 6:10. Abra lá, por gentileza. Efésios, coloca aí um papelzinho no texto que a gente vai voltar. Efésios 6:10. Assim diz a palavra, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Aí agora tem as armas, as armaduras que você e eu temos que nos revestir. Qual é a primeira? Cingindo-vos com a verdade. Viva na verdade, viva na palavra, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Seja um homem justo, seja uma mulher justa, um homem ou mulher de Deus. Outra armadura, a terceira, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho, preparação do evangelho, pregação do evangelho, vida no evangelho, compromisso com o evangelho. Quinta armadura, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Então, qual é a armadura aí? Escudo. E transferido para o espiritual, fé. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Confie no Senhor. Viva uma vida de fé na presença do Senhor. E com a fé nós vamos apagar os dardos. Veja só, o inimigo, ele lança dardos contra a nossa mente. Os dardos inflamados do maligno são os maus pensamentos, tudo aquilo que tenta nos desmotivar, nos destruir, arruinar a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa mente, nos desestabilizar. Mas se você tem fé na palavra de Deus, no Senhor Jesus, você vai destruir estes dardos inflamados do maligno. Além do mais, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação é a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Jesus te salvou, te libertou, te deu vida eterna. E a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você precisa saber manusear essa palavra. Um soldado que não sabe manusear uma arma, uma espada, ele vai falir, ele vai ser alvejado. O crente que não sabe manusear a palavra de Deus, ele vai ser alvejado, ele vai ser destruído, ele vai ser levado pela enxurrada para o precipício. Mas se você é um homem, mulher de Deus, você vai manusear a palavra de Deus, espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Veja aí, agora é oração, vida de oração, compromisso com o Senhor. Volte lá para o texto, por favor. Pois ele colocou oficiais de guerra sobre o povo, ou seja, um homem organizado. Versículo 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Organização é fundamental para a vitória. Isso vem com planejamento. Quem não se organiza dificilmente vence. Organize, meu querido, minha querida, sua vida, sua casa, seu trabalho, o ambiente de trabalho, seu escritório. Organize sua vida. Se sua casa é toda bagunçada, sua vida espiritual também vai ser. Se você não é uma pessoa organizada, sua vida espiritual também vai ser derrotada. Mas se você é uma pessoa que insistentemente vai buscar uma organização na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai ter mais facilidade em ter uma vida espiritual também organizada. Sétimo e último lugar, encorajou os oficiais e o povo. Trabalho e fé. Volte para o texto, versículo 6. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo... Então, ele vai e fala ao coração do povo, fala ao coração dos príncipes, fala ao coração de todo. Nós precisamos falar ao coração das pessoas. Precisamos ser sinceros, sérios, amorosos, verdadeiros. Diga que a vida é breve. Sejamos sinceros e amorosos e falemos ao coração das pessoas. Vejamos o que Ezequias falou. Veja aí, por favor, versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Então, ele vai e fala ao coração do povo, encoraja o povo. Meus queridos irmãos, Deus nos colocou como líderes, seja onde for, ou na igreja, ou em casa, somos líderes e precisamos falar ao coração do povo, fortalecer, influenciar, encorajar. E, além do mais, ele fortaleceu a fé de todos eles. Versículo 7, no finalzinho, diz assim, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele, né, com Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras.
O povo cobrou o ânimo e com as palavras de Ezequias, rei de Israel. Então, Ezequias sabia que a guerra era desigual. Ele precisava encorajar o povo, porque se o povo começasse a chorar, começasse a gritar, começasse a se levantar contra Ezequias, aí Ezequias estava perdido. O povo precisava confiar que Deus ia agir, porque de fato era desigual. O exército de Senaqueribe era um exército de um império, enquanto que o de Ezequias era um pequeno exército. Então ele precisava dizer ao povo: confiem. Então, humanamente falando, Ezequias não tinha chance. Então, conosco, meus queridos, não é diferente. Nós não temos chance contra os nossos inimigos. Quem são os inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. Quem é que pode lutar e vencer esses inimigos, a não ser com a ajuda do Espírito Santo? Ninguém. A gente só vence o mundo, a carne e o diabo com a ajuda do Espírito Santo. Então, a nossa fé precisa ser fortalecida. E a palavra de Deus está fortalecendo a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. Não podemos, então, enfrentar o inimigo sem a graça de Deus. Eles são mais poderosos do que nós. Verdade seja dita. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, meus queridos, foi isso aqui que nós estamos essa noite. Essa vitória de Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso, fez o que era bom aos olhos do Senhor, venceu o exército de Senaqueribe, sem levantar uma palha. Ele não lutou, meus queridos. Fisicamente, ele não lutou. A luta dele foi com Deus. A gente não precisa lutar contra ninguém fisicamente, a gente precisa lutar espiritualmente. E essa nossa batalha é com o Senhor, oração. Então, se você está enfrentando uma guerra, uma luta, não adianta você ficar brigando, sabe, discutindo, não adianta você ficar brigando com a mulher, com o marido, não adianta ficar brigando com o filho, com a filha, não adianta brigar com a sogra, com o genro, não adianta ficar brigando. Não, entre no seu quarto e vá orar, vá clamar, vá pedir ao Senhor que opere maravilhas e ele, Deus, vai te dar vitória. E ele venceu ao exército de Senaqueribe. Deus mandou, meus irmãos, um anjo e feriu o exército de Senaqueribe. Sabe quantas pessoas morreram de Senaqueribe? 185 mil dos soldados de Senaqueribe. O rei da Síria voltou, diz a Bíblia, voltou com o rosto coberto de vergonha e lá na sua terra, quando chegou lá na sua terra, os seus filhos o assassinaram. A vitória foi de Ezequias ou não foi? A vitória foi de Ezequias. Depois você lê essa história aí da derrota dele em 2 Crônicas, capítulo 32, de 21 em diante. A vitória de Ezequias. A vitória é sua, a vitória é minha, é nossa, em nome de Jesus. Nós vamos prevalecer, nós vamos ter vitória, porque o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra ao nosso coração nessa noite. Queremos te louvar de todo o nosso coração e dizer que a nossa confiança está em ti, Senhor. Não temos nenhuma chance contra os inimigos, mas com o poder de Deus nós os venceremos. É na unção, é no poder do Espírito Santo que nós vamos prevalecer. Pai, que a tua graça esteja no coração da tua filha, do teu filho, que a paz inunde cada coração, que o Senhor nos ensine cada vez mais e que o Senhor nos ajude a viver vitoriosamente, Senhor, neste mundo. Porque, ó Deus, os dias são maus. Porque, ó Deus, a vida é breve, porque o Senhor Jesus Cristo breve voltará, porque, ó Deus, a tua obra precisa ser feita e nós somos instrumentos para isso. Pai, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, que o Senhor nos motive, nos fortaleça, como, ó Deus, o teu servo motivou o povo e o Senhor, nesta noite, está nos motivando para uma vida vitoriosa na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a melhorar, a crescer e amadurecer na fé em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. É em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos encerrar.